Talito News, 24 horas no ar. Alô, Guarulhos, uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje. Hoje com uma convidada especial, muito amiga, uma pessoa que eu tenho um grande carinho por ela. É a minha querida Cláudia Paposo. Tudo bem, Cláudia? Boa noite a todos. Boa noite, Nelson e Nelsinho. E para mim é um prazer imenso estar aqui. Imagina. Daí quando você me convidou, eu falei, nossa, Guarulhos de ontem e de hoje. Quer dizer que eu já faço parte do ontem também, né? Não, você faz parte do hoje, né? Do hoje e sempre. Bom, o nosso objetivo do programa é exatamente esse. Está contando um pouco da sua trajetória de vida e falando um pouco da nossa cidade de Guarulhos, né? Então eu começo com aquela pergunta tradicional que eu sempre faço aos meus entrevistados, que você nasceu na cidade de Guarulhos? Nascida e criada na cidade de Guarulhos. Maravilha. Em que ano e data você nasceu? Ele precisa Essa pergunta Pra que isso, ninguém né? gosta de responder, né? Eu nasci faz pouco tempo agora que eu fiz aniversário, né? Exatamente. Foi dia 28 de outubro de 64. Que maravilha. E vem cá, a sua primeira residência, você lembra onde era, não? Lembro. Pertinho daqui, é na Maria de Castro Mesquita. Que legal. Uma rua para lá, né? Daqui de onde a gente está. Sem dúvida. Então você sempre morou na vizinhança? Isso. Depois de lá a gente morou no Rashid, na Praça Getúlio Vargas. E depois que a gente veio mais aqui pro Bosque. Para a região do Bosque. E os seus estudos começaram aonde? Eu estudei no Capistrano de Abreu, ali também na Praça Getúlio Vargas, né? Estudei no Colégio Alemão, em Santana. Depois eu fiz o antigo colegial, que hoje é o ensino médio, no Rio Branco. Daí minha primeira graduação, eu me formei em Engenharia Química pela FAAP. E agora estou terminando Psicologia. Que bom. Puxa vida. Como você realmente está mudando, né? Mudei bastante. Bastante, né? De área. De química para psicóloga. Eu passei muitos anos trabalhando na área de assistência e sem uma graduação nessa área. E daí eu me senti na necessidade de fazer alguma coisa na área. Que bom, que bom. Então fala um pouco aí da sua infância lá no Capistrano, alguma recordação boa, um professor que você tenha marcado lá naquela época. Bom, todos os professores são muito queridos, né? Mas a minha primeira professora foi a professora Eliana, que eu lembro muito, com muito carinho. Depois eu tive a dona Maria Amélia, que você deve conhecer. Muito, foi minha vizinha. É linda, ela é maravilhosa, eu gosto muito. Cresci com os filhos, com o irmão temporão dela também, que ela tem um irmão temporão, mais ou menos da minha faixa de idade, e eu cresci com eles. Nossa, a dona Maria Amélia, toda vez que eu vejo, eu fico muito feliz com ela, muito, porque ela tá super bem também, né? E eu tenho boas recordações dela. A dona Soledad, maravilhosa também, minha professora de quarta série. Que bom. E até hoje a gente tem contato com todas essas pessoas, né? Que bacana. E pra mim é uma honra, né? É um orgulho eu poder ter contato ainda com elas, né? Que bom. E depois que eu estudei no Colégio Alemão, também foi muito bom pra mim. Pude aprender outro idioma também. E depois no Rio Branco, que é onde eu fiz na época era curso técnico também, que eu fazia área de exatas. Olha como eu mudei, né? Depois eu fiz engenharia e agora psicologia. Que bacana. E como é que era a sua infância em Guarulhos? Era na rua, né? Na rua, né? Era na rua, não tinha videogame, não tinha televisão a cabo, e os programas que tinham a gente assistia pouco, né? Não era assim que nem hoje, que as crianças ficam mais dentro de casa, né? Sim. Então a gente vivia na rua, jogando bola, e queimada, vôlei, tudo na rua. E depois quando a gente mudou pro Rashid, daí tinha uma turminha boa também, né? Que
todo aquele pessoal que você conhece também, que é o Maluli, o Carbonel, a Silvia Maluli, a Laís. Então a gente tinha um grupinho muito bom. O Tony Garcia. Então era uma turma muito, muito boa, muito divertida. E a gente acabava brincando também muito. Tinha um pátio grande no edifício e a gente brincava muito. Ah, muito bom. Eu também... Foi uma infância de muita brincadeira. Eu realmente também peguei essa fase. Aliás, nós somos meios contemporâneos, né? E me fala, e diversão? Outra diversão assim, o cinema, os bailinhos, você chegava a frequentar? Não? Então, bailinho eu não frequentava muito, não. Meus pais não deixavam. Né? Era pouco, só se... Que pena, deu uma boa... Pois é, então. Mas era bom também. Era bom, era bastante divertido. Eu tive uma adolescência tranquila também. E cinema, você frequentava? O cinema da cidade? Nossa, Cinestar. Cinestar, você já pegou a época do Cinestar, né? Então, e era só atravessar a rua, né? Porque a gente morava ali no Rashid, então era atravessar a rua, onde hoje é a Câmara Municipal. Legal. E seus pais? Quem são seus pais? Meus pais são 2 anjos, né? 2 anjos, Vicentino Papoto e a Mercedes Papoto. E a sua irmandade? Silvia Papoto, a minha irmã. Só tem uma irmã? Só tenho uma irmã. Que é uma bênção também. Maravilha. Escuta. Uma bênção. O meu cunhado também, que é casado com ela, que é outra bênção também. Então, você tocou no seu cunhado, que você deve conhecer. Conheço muito. Inclusive, eu ia comentar se você não ia também naquela chácara. época. Não, eu ia comentar se você não ia de domingo, às vezes, na missa, e depois a gente se reunia ali na Miami, na 7 de setembro, era uma casa de chá, você não lembra disso? Não. Porque eu conheci o seu cunhado lá. Serginho. O Serginho. Conheci ele lá com as irmãs, as primas, né? Depois da missa das 11, a gente ia lá para a casa de chá na Miami, no domingo, e a gente se reunia para bater papo. Na Matriz? Na Matriz. Não lembro. Você não frequentava a Matriz? Não, sempre fui da Matriz. Fiz a minha primeira comunhão na Matriz, o crisma na Matriz. Meus filhos também, primeira comunhão, crisma, tudo na Matriz. Casou-se lá também, não? Casei lá. Que bom. Eu também casei lá. E foi interessante que minha mãe casou lá. Né? Meus pais casaram na Matriz também. E pela semelhança, né, minha e da minha mãe, o vestido foi meio igual também. As pessoas ficaram muito emocionadas quando me viram entrar na igreja, porque relembraram a minha mãe, né? Que bacana. E da sua adolescência, o que você pode nos contar? Então, que nem eu te falei, eu tive uma adolescência tranquila. Eu era mais assim, caseira, de ficar com família, parente, não saía muito. Também não tinha muita opção assim, né? Guarulhos naquela não tinha, época, como né? Tem hoje, né? Hoje tem mais. Os jovens têm muitas informações também, né? Sim. Eu acho que hoje a gente, naquela época a gente não tinha tanta informação sobre tantas coisas, né? E eu acabava ficando mais com a família mesmo. Sim, mas mesmo com a família não havia assim momentos de lazer, um passeio, uma viagem? Conta pra nós. Então, não tinha, era sempre, a gente ia muito pra praia, a gente ia muito pra praia, tava sempre, mas era sempre com família, parente, às vezes parente mais distante, mas a gente viajava bastante, passeava bastante. Então quer dizer que você não era uma moça namoradeira? Não era. Olha as perguntas que ele faz, né? Não era, não. Era para descontrair um pouco. Não, mas eu não era. Escuta, e me fala... E você era? Eu? Olha, você até me deixou vermelho agora. Não, eu Se você me pergunta, eu te pergunto também. Não, mas a entrevistada é você. Muito bom. E ele não respondeu. Não, vou responder sim. Eu era muito namorador. Muito. Mas no nosso tempo era um namoro também, muito assim, romântico, era coisa de troca de olhares. Aquela coisa, né, não havia aquela. Não havia aquela malícia, né? Então, e nem tanta intimidade também, né? Nossa, nós éramos assim, um respeito total. Com certeza. A minha mãe que conta, né, que pro meu pai pegar na mão dela, acho que demorou 9 meses.
né? Nas pessoas que eu tenho entrevistado aqui, Cláudia, se falava muito do footing em Guarulhos. Você chegou, pelo menos, a acompanhar esse footing com os seus pais, quando você saía, não? Não, isso daí, meus pais que falam. Ah, sim. Eles que falam sobre isso, mas sim, eu não peguei essa fase. Naquela época não havia muito divertimento para nós guarulhenses, né? Guarulhos era muito pequeno, a diversão que o pessoal ia buscar mais lá na cidade mesmo, no centro da cidade, em São Paulo. Uhum. Mas havia os bailes de formatura por aqui. Você nunca frequentou também? Eu ia pouco, viu, Nelson? Ia pouco, não ia muito, não. Sim. Só quando era de alguém conhecido, né? Tá. Festa de 15 anos, que daí a gente participava, mas eu ia pouco, era mais caseiro. Agora eu vou fazer uma pergunta bem profunda para você. Ai, que medo. E esse gosto pela política, como é que surgiu em você? Então, desde muito jovem, na minha adolescência, eu sempre conversei muito com meu pai sobre política. Sim. Sempre li muito sobre política. E passado um tempo, né, meu pai foi prefeito de Guarulhos, e daí lógico que eu fiquei mais apaixonada ainda, né? E o meu pai, você sabe, ele é muito tímido, né? Ele acabou entrando na política pelo próprio grupo que ele trabalhava, né? Sim. Mas ele não é aquele político mesmo, né? Sim. Porque ele é muito quieto, ele é bem pacato. Ele nos parece ser mesmo um administrador, né? Sim, é a formação dele, né? Inclusive a formação dele a impressão que ele nos deixou foi essa, isso. Administrador. Isso, exatamente. Até a formação, ele é contador também, mas ele tem a graduação em administração. Maravilha. E dentro dessa sua expectativa, né, de política, como é que você vê Guarulhos ontem, Guarulhos hoje, né, esse progresso, o antigo, o novo, como é que é para você isso? Então, eu acho que as coisas vêm progredindo. Hoje nós temos um progresso muito grande também, mas começou lá atrás, né? A gente nunca pode esquecer que já tinha uma semente plantada em tudo que está acontecendo hoje, né? Sim. E hoje a política mudou muito também no sentido administrativo, né? Hoje a gente foca muito nas políticas públicas e coisa que não tinha no passado, né? Então a gente sofreu uma transformação e eu acredito que essa transformação foi muito boa. Você pode dar um exemplo, por exemplo, que é até redundante. Um exemplo assim de algo que realmente, vamos dizer, dentro daquilo que você acompanhou na política da época do seu pai ou até antes, até agora, alguma lei, algum projeto, alguma obra que realmente demonstra essa transformação? Eu posso falar do Fundo Social, que era onde eu trabalhava com meu pai e minha mãe, ou com meu pai e minha mãe não, só com a minha mãe. Na época ela era a primeira dama, presidente do Fundo Social, e eu trabalhava junto com ela. E era um outro sistema de trabalho, né? A gente, como fala, Fundo Social de Solidariedade, a gente realmente prestava solidariedade àqueles necessitados, né? Aos mais necessitados. Hoje, o Fundo Social trabalha com outro tipo de solidariedade, daí tem os programas de transferência de renda, para auxílio a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Então, eu acredito que nesse ponto nós ficamos... lá atrás a gente fazia um trabalho de solidariedade mesmo, né? E hoje é mais voltado às políticas públicas. Também faz solidariedade, mas é diferente. Legal. Vamos deixar um pouco a política agora de lado e vamos voltar a falar de você. Senão nós vamos ficar só falando de política aqui e o objetivo não é esse. O objetivo é que você também agora nos conte, né? Da sua trajetória de vida, né? Desde a sua infância até então, o que te marcou na cidade?
algum evento, alguma obra, algum casarão, alguém que se relacionava com a sua família. Conta para nós alguma história assim, nesse sentido, que marcou uma coisa que você entendeu como uma coisa bucólica, uma coisa que dá saudade. Eu tenho muita saudade dos meus vizinhos da Maria de Castro, que é a tia Neide, o finado tio Romão, a Regina, que é filha deles, o Rony, que é filho deles também. E eles eram pessoas assim, sempre foram muito queridos por nós. E o tio Romão que cuidava de mim quando eu era pequena, né? Então isso me dá muita saudade mesmo. Esse tio Romão, ele seria parente por parte de quem? Então, não, era tio por consideração, né? Tá. Mas era vizinho da família da gente. Romão? Não. O Gasparino Romão, não, ou é o outro Romão? Romão Ribeiro. Ele é parente do João França. João França. Você deve conhecer, que ficava ali no Guarulhão. A esposa dele, a dona Pipoca? Barbosa, o João Pipoca. João Pipoca, isso mesmo. A esposa dele, a dona Assunta Rinaldi Barbosa. Isso. Muito querida, eu gosto muito muito dela. querida. Então, e a gente era vizinho do... A filha dela também, Gilza, né? Não, Gilza. Maria Gilza. Maria Gilza. Gilza é uma outra pessoa que eu conheço. Então, e o tio Romão ficava ali no Guarulhão, antigo Guarulhão, né? Que agora eu nem sei se está com esse Guarulhão, tá com o nome de Guarulhão. Ainda é. Então, e ele ficava ali, depois que ele se aposentou, ele ficava ali. Exatamente. E de vez em quando eu passava para dar um beijo nele. E quando ele me via na TV, ele falava assim pra tia Neide: ai, olha a minha pretinha ali, olha a minha pretinha ali. Porque quando eu era criança, eu era bem moreninha, né? Sim. Ainda sou, né? Cabelo escuro e tal, mas assim de pele mais morena, né? Ele: ai, olha a minha pretinha ali, porque os filhos deles eram clarinhos, né? E eu era a pretinha dele. E nas suas andanças pela cidade, alguma coisa te marcou? Você tem saudade de alguma coisa assim? Então, a gente ia muito no Lago dos Patos. Na Vila Galvão. Na Vila Galvão, porque na época da minha infância não tinha o Bosque Maia, né? Sim. Hoje talvez o que marca para as crianças talvez seja o Bosque Maia, né? Exatamente. Que é um ponto turístico de Guarulhos. Naquela época era o Lago dos Patos em Vila Galvão. E a gente também gostava muito de ir para lá. Geralmente vocês iam um fim de semana? Final de semana a gente ia passear. Chegava a fazer piquenique? Era possível, não? Só ia passear mesmo e comer pipoca, né? Sei. O nosso clube lá da Vila Galvão, você chegou a frequentar? Também. Agora que você falou, a gente ia nos bailinhos lá. Agora eu lembrei dos bailinhos. Mas eu ia pouco, viu, Nelson? Puxa. Eu ia pouco. É uma pena, porque a minha melhor fase que eu passei em Guarulhos, não foi em bailinhos, lógico que foi lá, foi no recreativo, nos bailes de formaturas, que havia nas escolas, né? No próprio conselheiro havia bailes de formatura. Não sei se você chegou aí alguma vez. O Serginho estudou no conselheiro, né? O Serginho estudou lá. Então, mas eu não frequentava muito bailinho mesmo. A minha amizade com o seu cunhado Sérgio, sim, foi muito pouco, né? Foi Mas você conheceu ele ali do bairro dele ali de... Então, o que eu saiba, ele morava na Vila Augusta. Vila Augusta, na Cônego, na Cônego. Exatamente. Eu conhecia mais, acho que ele é um pouco mais novo que nós, né? Talvez uns 4 anos. Não, ele é mais novo. Bem mais velho que eu. Então deve ter a minha faixa. 58. Ele é mais velho que eu. Ou 9, 59. 59. É mais velho que eu, então, poxa, eu pensei que ele era mais novo, porque ele sempre foi pequenininho, sempre, franzidinho, né? É verdade, Eu não sei se ele lembra de mim, mas provavelmente ele deve lembrar. Eu me lembro dele exatamente na Miami. A Miami era uma casa de chá na 7 de setembro. 7 de setembro. Não durou muito tempo a Miami, mas era um lugar gostoso, todo mundo frequentava. Na 7 de setembro, hoje ali é 2 lojas. Uma parece até que uma das lojas parece que é uma financeira que tem lá. Bem do lado ali do despachante do Nenê, o despachante Arruda, não sei se você conhece. Ali quem morava era o Zeca Facini. Morava mais pra frente. Mais pra frente? Um pouquinho pra frente, onde hoje é a loja... É o Torra Torra? Torra Torra. Tá.
O Zequinha morava ali. E essa Miami era mais pra frente? Essa Miami era do lado da casa da minha mãe da minha tia, a Dona Pasqualina... Dona Pasqualina, do cabelo roxinho. Isso, Dona Pasqualina Gonçalves. Ah, tá. Porque eu não sei se você sabe, eu sou sobrinho do Vita da farmácia. Eu sei. Eu acho que você deve ter comentado em algum momento comigo. Então, o titio tinha uma farmácia ali também da na Márcia. esquina. Eu sou primo da Márcia. Primo irmão. Isso, primo irmão da Márcia. Então a gente frequentava muito o centrinho, né? Uhum. Por exemplo, você chegou pelo menos a ouvir falar ou entrar no Ponto Chique para tomar um refrigerante? Ponto Chique, então, nunca entrei. Nunca entrou. Nunca entrei. No Bar Record também não. Também, nem sei onde o Bar Record. A padaria Joia Lusa? Joia Lusa. Também não. Então, não lembro onde que era. Na Dom Pedro, era tudo na Dom Pedro. Porque Guarulhos era 7 de setembro, Dom Pedro, Capitão Gabriel, Praça de Getúlio Vargas. Joia Lusa. O nosso nicho era aqui, né? A gente, quando saía para bairros, essas coisas, era justamente para ir visitar uma escola, né? Um amigo que estudava numa outra escola, ou então uma festinha, um bailinho, então a gente saía para os bairros, né? E então... Mas o Guarulhos se limitava no centro, né? Sim, no centro, eu também sempre vivi no centro de Guarulhos, né? Hoje você anda por Guarulhos, é uma imensidão, assim, né? Você não se lembra das regiões periféricas de Guarulhos? Por exemplo, eu sei que o seu pai tinha muita amizade com o Pascoal Tomé. Você provavelmente deve ter ido na chácara dele. Não, a gente é muito. Bom Sucesso era um lugar que a gente ia muito. Era bem longe, para nossa época. Era muito longe. Era muito longe, era uma viagem. É verdade, é verdade. Hoje não, hoje é muito rápido. Você tá lá. Não, mas para os bairros a gente ia bastante. Até que a gente ia muito no sítio. Tinha o sítio do Pascoal e o sítio do tio João. Que era um pouquinho mais pra frente do que o sítio do tio Pascoal. Era ali Bom Sucesso. Teve bons momentos. Lá tinha muitas festas. Muitas festas. Festa junina tinha? Não, junina não. Mas tinha muita festa. Todas as comemorações de aniversário eram feitas lá. Ou num sítio ou no outro. Sim. O tio João, pai do Anunciado Tomeu. Ah, tá. Esse eu não conheci. Não conheci. O Pascoal também eu conheci bem por causa também da época da política, né? E também como prefeito, né? Deixou aí um bom legado, né? Deixou sim. Podia ter feito mais, mas infelizmente também a gente não consegue fazer tudo, né? Tem que deixar para os outros fazerem também, né? O espaço é muito pequeno, né? O período também. Que mais que nós podemos falar então, Cláudia, de você? Você é uma moça muito vaidosa, não? Não muito. Não muito. Só um pouquinho, o suficiente. O seu hobby, qual que é o seu hobby? Eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler e assim, um outro hobby que eu tenho também, gostaria muito de fazer um curso é fotografia. Ah, que bom. Adoro fotografia. Eu também gosto. Gosto muito. Estou aprendendo com o meu amigo aqui, o diretor do programa. Para quem não sabe, Nelsinho Leite. Eu gosto muito de fotografia. Estamos aqui entrevistando Cláudia Papoto no nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje. Está sendo uma honra para mim. Para mim que está sendo. Obrigado por você ter aceitado, né, o convite. Nossa, eu que agradeço o convite. E nessas leituras suas aí, ultimamente você está lendo o quê? Eu leio de tudo, eu leio muito livro bíblico, eu leio muito livro de santos, eu leio história, eu leio muito sobre psicologia, eu vou lendo. Tudo que tem na minha frente eu quero ler. Pelo pouco contato que a gente tem tido, assim, pelo Face, né, eu percebo que você tem uma admiração por um santo que eu também gosto muito, que é o São Francisco de Assis. Gosto muito. Até hoje eu postei uma frase de São Francisco. Eu tenho a história dele filmada, né? E acho que eu já assisti esse filme dele umas 20 vezes. Não, eu gosto muito. Eu não me também. canso. Eu gosto muito da história também de Santa Rita. Santa Rita. São histórias assim que... Não é porque eles são santos, né? É que a história de vida deles é bonita mesmo, né? É uma história que realmente... Que existiu aquela história, né? E acho que só uma pessoa
Um rico, né? É, muito. Então são histórias assim que eu gosto de ler. E gosto muito de ler histórias curtas, sabe? Parábolas, eu gosto muito. Muito bom. E música? Alguma música assim que te marcou? Ou marca assim quando você está com a sua família, o que você gosta de ouvir? Música assim, eu gosto muito de ouvir música boa, né? Sim. Eu gosto chama muito, de música boa? então, eu gosto muito do Roberto Carlos, gosto muito mesmo do Roberto Carlos. E hoje eu escuto de tudo um pouco, escuto sertanejo, mas não tenho uma preferência assim de falar, só Sim. gosto desse tipo de música. Então você pode se dizer que você é um pouco eclética para Um pouco, não muito, mas... Você tocou o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, na nossa evolução, né? No nosso crescimento, na adolescência, ele foi praticamente, ele, a velha guarda, foram, como é que eu posso dizer assim, foi um modismo, né? Praticamente, que a gente acompanhou, né? Na nossa adolescência e tal, mas agora que a gente às vezes ouve, né? Uma ou outra música dele, um pouco mais de atenção, é que a gente percebe realmente através das letras, né? A sensibilidade, a sensibilidade, né? a grande sensibilidade e o recado que realmente eles queriam dar através da música, né? Isso eu também percebi depois, né? Porque existem músicas muito boas por aí, mas hoje eu tenho uma preferência mais para a música da velha guarda, para música... gostava muito de ouvir Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Inclusive, agora eu lembrei mais uma passagem. A gente ia muito em show. Elis Regina. E eu sempre ia com os meus pais, né? Também ia em algumas ocasiões com pessoas amigas, né? Esse da Elis Regina, você lembra o local que foi, não? Foi o último show dela. Eu acho que era Brasleme, eu não lembro direito, deve ter sido ali nessa região ali da Brasleme, não sei, será que era Canecão? Talvez seja. Eu não lembro o nome, mas foi o último show. O que eu me lembro de show dela foi só através da TV Record, né? Que às vezes até repete, mas eu me lembro menino. Mas eu ia muito em show ao vivo dela, porque meus pais gostavam muito. Eu não tive essa oportunidade. Foi pouco tempo antes dela falecer que a gente tinha ido no show, foi num... Então, eu acho que foi ali na Brasleme, não lembro se era Canecão, que chamava o local, mas muito bom. Hoje eu gosto também muito da Paula Fernandes. Escuta, vamos falar um pouco agora das suas amizades aí? Alguma pessoa especial? Tem muitas. Sua que te acompanha? Não, mas tem muitas, eu não posso citar uma pessoa só. É mesmo? Não posso. Não Porque são muitas, que eu sou assim, tenho carinho especial por muitas pessoas, daí vai que eu falo um nome e depois... Mas alguma que teve uma passagem que marcou? Não. São muitas. Uma passagem cômica? Não, são muitas. Não, são muitas. Eles vão ficar chateados? Vão porque são muitas pessoas que eu tenho amizade e muito carinho também. Bom, então vamos falar um pouco da cidade agora. Nas suas lembranças, você andou bastante de ônibus ou felizmente você... Não, andava sim, andava. E como é que era essas suas muito, andanças, né? Andava com a minha mãe, né? Sei. Quando a gente era menor, era criança, Você lembra o trajeto que você fazia às vezes? A gente saía ali da praça e ia às vezes visitar parente na Ponte Grande, ou então mesmo aqui na Monteiro Lobato. O trajeto normalmente era curto, não era trajeto longo. Mas a gente andava bastante, sim. E meu pai trabalhava na empresa de ônibus, né? E como é que você achava o transporte da época? Era um transporte razoável, era bom? Era o trânsito da né? cidade, como é que era? Não, o trânsito era bom, né? Nós não tínhamos tanto volume de carro e o transporte era excelente. Até porque meu pai que administrava também, né? Você não lembra de nenhum, assim, de alguém entrar no ônibus, assim, uma pessoa... A minha mãe que fala. Minha mãe que fala. Minha mãe tinha muito medo de uma figura chamada Luísa Louca. Era essa que eu tinha que lembrar. Mas eu não peguei nenhum episódio com ela. Mas a minha mãe conta que entrava no ônibus,
quando ela via a Luísa louca, já começava a esconder a carteira. Já começava a esconder a carteira e ficava com muito medo da Luísa, né? Sei. Mas eu não peguei essa época da Luísa. E é verdade, sua mãe te contou, será que é verdade? Não, é verdade. Que ela teria salvado do incêndio a empresa isso. de ônibus? Não, isso ninguém me contou. Não, isso daí pode então, ser que seja lenda. Então depois você pergunta para ela se é verdade. Porque a história conta que ela tinha passagem livre, a Luísa Louca, em todas as condições da empresa de ônibus Guarulhos. Isso, mas isso porque ela tinha teria mesmo, salvado do incêndio a empresa. Ah, tá, mas então, eu vou passagem perguntar. livre para ela. Vou perguntar pro meu pai isso. E eu também, felizmente, eu também participei desses momentos em que a Luísa Louca entrava Mas no você ônibus. tinha medo dela? Não, a mamãe já a conhecia. Ah, tá. Porque ela era nossa vizinha também, próximo do fórum ali onde a gente morava. Ah, tá. E a gente conhecia os filhos, estudava com a gente lá no Capistrano, né? E ela realmente tinha, assim, um distúrbio, mas ela não era má, não. A turma que pintava ela como má. E assim, parece que ela assustava, né? Que ela vinha rápido, assim, ela gostava de mexer com as crianças, né? Irritar as crianças ficar chorando. Então, mas ela não... Você podia deixar a criança com ela. Isso também outras pessoas já declinaram o depoimento nesse sentido. Que ela entrava no ônibus, brincava com todo mundo, falava, entrava num ponto, descia no outro. Isso, minha mãe conta muito mexia com todo mundo, depois saía e assim ela fazia, ia até a pé e voltava, sabe? E a mamãe já... figura histórica, muito, olha, eu tenho saudade dela. E tem um outro senhor também, agora eu não vou lembrar o nome dele, que meu pai conta que ficava aqui na esquina da Barão, antiga Barão. O Chico Leão, não? Chico Leão, Chico Leão, é verdade. Agora também eu lembrei de uma outra pessoa bastante histórica de Guarulhos, que era o Boca de Lata. O Boca de Lata, né? Inclusive, na minha última campanha, em 2012, ele trabalhou com a gente. Ah, que legal. Ele era muito simpático. Ele é muito simpático. Infelizmente, acho que ele já nos deixou, hein? Então, faz pouco tempo. Não faz muito tempo, ele já nos deixou. Eu sei que ele, infelizmente, já foi para o andar de cima já. E ele trabalhou com a gente em 2012. Ele sempre se envolveu em política em Guarulhos, desde o Valdomiro Pompeu. É verdade. Eu conheci ele também desde menininho, era muito simpático. Eu me lembro o nome dele, mas agora está fugindo. Eu também não vou lembrar o nome dele. Ele tinha um filho que também parece que ia dar sequência, né? No trabalho dele, mas depois acho que acabou. Ele estava morando em... Não lembro se é Itaquá. Eu sei que não era aqui em Guarulhos agora nos últimos tempos, né? Você, justamente nessa trajetória da Guarulhos, Ponte Grande, Penha, você se lembra de alguma fábrica que exalava assim, um cheiro forte na época? Que tinha na região ali, depois da Ponte Grande? Não, eu lembro... Uma fábrica de papel. Não, eu lembro na Dutra que tinha Duchen, né? Duchen. Que era de biscoito, né? Agora da Ponte Grande. Da fábrica de papel você não lembra? Não lembro. Era chamada Ipsa, todo mundo conhecia, até porque na fabricação do papel, naquela época não tinha a tecnologia de montar os filtros, então exalava um cheiro muito forte, né? Não lembro não. E a gente ia muito para Penha, então era um caminho que... então acho que de repente já na época que você ia, talvez a empresa tivesse já fechado, né? Eu acho, porque eu não lembro não. Tem uma história muito interessante, mas eu vou deixar para outra hora contar essa história da Ipsa. E que mais você lembra, assim, desses seus passeios por Guarulhos, algum ponto de referência que você lembra, as estradas, os caminhos? Então, você tocou no assunto de festa junina, né? Mas daí já era mais mocinha, né? Tinha quermesse ali na Igreja do Rosário. Na Igreja do Rosário. Você lembra? Até hoje parece que está retornando, né? Até porque eles estão em obras lá e eles precisam... reativaram, né? Mas agora, faz pouco tempo, né? Acho que tem de uns 3, 4 anos pra cá. Exatamente. Mas isso eu digo há 20 e poucos anos atrás, ou até mais. Eu me lembro de algumas, mas acho que eu não frequentava muito também. E lógico que não era nem ainda cercado, né? Que o cercado faz pouco tempo, né? Você não estudou no Conselheiro, então, né? Não, eu estudei no Capistrano.
Estudei no O Capistrano. Conselheiro teve uma época boa, Quem estudou né? lá foi minha irmã, no Capistrano. Tá certo. E- Essa época de quermesse, né? A gente frequentava bem mais nas escolas. Nas escolas, mesmo, né? então, eu ia muito nessa da igreja. Ah, tá. Muito na da igreja, e era bem interessante E o também. recreativo? O que você pode falar do clube recreativo? Então, eu frequentava pouco também, viu, Nelson? Mas que coisa, seu pai era bravo, Era, né? sempre Puxa foi. vida. É verdade. De vez em caramba. quando a gente Por ia... isso que eu não encontrava você por aí. Viu? Não encontrava mesmo. Ia na Domingueira Domingueiro. do nosso clube. Domingueiro, nosso clube. Mas ia pouco, viu? Eu frequentei algumas vezes lá, conheci boas pessoas lá. É. Inclusive uma famosa, você deve ter conhecido também, a mulher do Giovanni, dona do restaurante Giovanni. Ah, Lúcia. A Lúcia Helena. É. Lúcia Helena, Uhum. Conheci muito a mãe, o pai dela, eram pessoas muito simpáticas. Eles eram na época até, o pai dela acho que era presidente lá do nosso clube. E a gente realmente frequentava lá os bailinhos, né, a domingueira. Tinha uma turma boa lá que eu conheci. O Ernestão, lembra do Ernestão? O Ernestão era um cidadão grande, forte. Você não conheceu ele? Acho que não. O irmão do Curtilim. Tinha uma turma boa lá. O Silvinho, né, que era o irmão da Lucelena. E tantos outros que a gente... O Alexandre, o Pipino, não sei se você conheceu o Pipino, Pipino. Giuseppe Dalò. Era um italiano, morava aqui na Ângelo de Vita. Também casou-se com a irmã do Alexandre, lá do nosso clube. Não conhecia. Não, às vezes o nome assim, eu não tô lembrada. Não tô lembrada. Bom, o que mais que nós podemos falar? Ah, pode Porque eu perguntar. acho que o nosso tempo também já está quase chegando ao final, né? Da nossa entrevista. E eu queria ver se a gente fala mais alguma coisa de você aí, das suas preferências, da sua expectativa de futuro aí, o que você pretende Nelson, fazer. bom, eu tenho 2 filhos, que você sabe, né? Tenho o Pedro, o João, que são 2 anjos também na minha vida. A Bíblia. Muito bom. Um filme. Nossa, filmes são tantos, né? Mas eu gosto muito do Toy Story 3. Uma música. Emoções. Uma peça de teatro. Camille Rodin. A direção está me dizendo, querendo me dizer alguma coisa. A direção. Programa ao vivo, você sabe, Né? essas coisas. Uma verdade para você. Jesus Cristo. Uma mentira. A pessoa que cria. Um sonho. Eu acho que é o sonho de todos, né? Viver num mundo mais justo e fraterno. Maravilha. Bom, para finalizar, então, um futuro. Ah, também, com mais justiça e fraternidade. Maravilha. Claudinha, olha, foi muito prazeroso passar essas pequenas horas, né? Ou minutos com você. Te agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite de estar aqui dando essa entrevista e dizer que no Face você já é maravilhosa e pessoalmente você é super maravilhosa e eu desejo tudo de bom para você, para toda a sua família e estamos recebendo notícia da direção que a dona Vanil, uma grande amiga nossa também, está sempre assistindo o nosso programa, está mandando um grande abraço para você. Ah, para ela também, eu retribuo da mesma forma. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e deixar agora o microfone para você se despedir e falar o que você quiser.
Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com você e com o Nelsinho também. O Nelsinho é uma pessoa que eu tenho grande estima e consideração e fico feliz dele ter aberto também pra gente, né? E você, Nelson, também é uma pessoa que, quando você fala de amigo, né? Como que eu vou falar de um amigo se a gente tem assim, tantos amigos, né? Você é um amigo muito querido, que está sempre me dando ânimo em algumas colocações que você faz, e pode parecer que não, mas faz muita diferença isso para mim. Então eu agradeço todos os dias a Deus pela vida dos meus pais, dos meus filhos e dos meus amigos. E você e o Nelsinho são pessoas que eu agradeço de poder ter contato. Muito bom. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Thalito News, 24 horas no ar.